Esses são os fundos imobiliários que mais entregaram dividendos nos últimos 12 meses. Esse fundo imobiliário está barato, está com um preço abaixo do seu valor patrimonial. Esse outro fundo imobiliário aqui entregou 1% de rendimento nos últimos 12 meses. Para de cair nessa história, você vai entender o motivo. A rentabilidade passada ou o dividendo mensal passado de um fundo imobiliário não é, em hipótese alguma, o primeiro ponto que você tem que analisar para poder investir num fundo imobiliário. Se você tem dificuldade em entender como construir uma renda passiva, eu sou o Vitor, sou planejador financeiro especialista em investimentos e eu quero te mostrar a minha lógica, o meu racional, que me fez perceber quais são os 3 principais fundos imobiliários que eu acho que você tem que ter na sua carteira para levar para sempre. O objetivo é geração de renda passiva com consistência e com inteligência acima de tudo. Só que antes, espera aí, deixa eu te contar a minha história, como eu errei com fundos imobiliários, porque é muito importante e você pode tirar um aprendizado disso. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários da mesma forma como ações, eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro porque o meu sensor para esse tipo de investimento estava errado. Eu estava investindo em fundos imobiliários achando que era realmente parecido com ações em que eu poderia especular, ou seja, comprar um fundo imobiliário acreditando que ele iria subir muito rapidamente e depois vender. Paralelamente a isso, eu busquei vários fundos imobiliários seguindo essas dicas que eu falei com você no início do vídeo e eu acabei comprando vários para minha carteira, tendo diferentes tipos de fundos imobiliários que muitas vezes não fazia tanto sentido para minha vida e para piorar, eu ainda precisei resgatar os fundos imobiliários diante de uma emergência. Conclusão, perdi dinheiro, os dividendos que eu ganhei não fizeram sentido para minha vida porque eu tive que usar eles, eu não tive um processo ordenado para entender o que realmente é um fundo imobiliário e como funciona. Inclusive eu tenho um vídeo que eu posso deixar de recomendação aqui na descrição mesmo, que fala sobre como eu errei investindo em ações. Acho que é uma história bem legal também que você deve assistir para entender e não cometer esses mesmos erros que eu cometi. É um vídeo que tem aí 10 minutos e que resume toda a minha história nos últimos 4 anos de mercado financeiro para você não cair nessa mesma armadilha. E como eu estava te falando, isso me fez criar uma lógica para entender quais são os 3 principais tipos de fundos imobiliários que eu gostaria de ter para gerar a tão famosa e sonhada renda passiva. E para te falar os 3, eu preciso só fazer um único detalhe aqui que é te falar o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário basicamente são investimentos em renda variável, ou seja, negociados em bolsa, em que você compra uma cota e com a sua única cota você fica exposto ao mercado imobiliário. Então, para você que é investidor iniciante, que quer buscar renda passiva de forma consistente, os fundos imobiliários podem ser uma excelente opção porque eles garantem uma liquidez, ou seja, negociado em bolsa, você pode sair e entrar no momento em que você quiser, com certa rapidez, e obviamente uma diversificação. Por quê? Muitas vezes você que está começando a investir e quer se expor ao mercado de imóveis, não tem às vezes a condição de comprar um imóvel completo para poder viver de aluguel. E você pode usar os fundos imobiliários como uma fonte de renda passiva porque é muito fácil, muito prático e principalmente muito acessível. O grande barato dos fundos imobiliários é o fato de que, por regra, eles têm que distribuir pelo menos 95% do seu resultado trimestral para os investidores. Então, o foco principal dos fundos imobiliários é sim a geração de renda e não a especulação como ações. Portanto, dá uma arrumada no seu sensor aí se você quer investir em fundos imobiliários para entender que o foco é diferente do foco de ações. Ah, e tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar aqui em hipótese alguma, que é o seguinte: o valor que você recebe mensal dos dividendos, dos rendimentos dos fundos imobiliários, é isento de imposto para a pessoa física. Isso é maravilhoso. Quem investe em imóveis sabe que aí recebe aluguéis na pessoa física, é uma pancada que você tem que pagar de imposto. Então, mais um benefício aí que pode te fazer entender melhor sobre fundos imobiliários. E para te falar esses 3 tipos de fundos imobiliários, eu não vou te fazer nenhuma recomendação. Se você veio no vídeo acreditando que vai ser uma recomendação de fundo imobiliário, como você vê vários no YouTube, infelizmente esse vídeo não é para você. Mas se você veio no vídeo para poder aprender e criar uma lógica, um racional, com certeza fica comigo até o final, que vai ter bastante aprendizado. O primeiro deles é fundos imobiliários de papel. O que é um fundo imobiliário de papel? Basicamente é um fundo imobiliário que investe em instrumentos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Então são fundos que investem em LCIs, em CRIs e em letras hipotecárias, ou seja, todos os produtos relacionados aí ao mercado imobiliário. Eles também são chamados de fundos de recebíveis porque renda fixa é uma dívida. Então, se você compra um fundo imobiliário que dentro dele existe uma estratégia de comprar várias LCIs, vários CRIs, várias letras hipotecárias, esses produtos são a dívida que o fundo imobiliário investiu de uma outra pessoa do mercado imobiliário e, em troca disso, ele vai receber juros e repassar isso para você. Quais são as vantagens de ter fundos imobiliários de papel? São fundos que, de certa forma, têm um risco um pouco menor do que os outros dois que eu vou falar para você. São fundos que te colocam numa exposição em renda fixa muito boa. Vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo de um fundo imobiliário e como que ele é muito diversificado e possui ótimos papéis atrelados aí a uma rentabilidade muito boa. E terceiro, por serem fundos que têm um risco um pouco menor, eles tendem a distribuir dividendos de forma mais consistente do que outros tipos de fundos imobiliários que você vai ver, como eu falei. Isso, querendo ou não, é uma desvantagem, né, de entregar às vezes mais dividendo, porque
ele tem um risco menor. Se você for pensar por outro lado, por eles terem um risco menor, talvez o valor do fundo imobiliário que é negociado em bolsa não vai subir tanto como outros exemplos de fundos imobiliários. Então é como se fosse uma faca de dois gumes. Ou você escolhe um fundo que talvez tenha uma possibilidade de crescer o valor da sua cota mais rapidamente e aí te entregar menos dividendo, ou você às vezes escolhe um fundo imobiliário que vai te entregar rendimentos ali consistentes e a cota, né, o valor do fundo imobiliário não vai crescer de forma tão acelerada. Na pior das hipóteses, tenha os dois tipos de fundos imobiliários. Ó, eu vou te mostrar o exemplo de um fundo imobiliário que não é uma recomendação, apenas um estudo para você fazer e também algumas dicas aí para você pesquisar sobre fundos imobiliários da forma mais completa possível. Eu utilizo o site que é chamado Funds Explorer. Eu coloco aqui o nome do fundo imobiliário e ele vai me gerar uma série de informações, desde o valor de mercado, a liquidez média diária, ou seja, todos os dias são negociados pelo menos 2.300.000 reais desse fundo, ou seja, um ótimo fundo que possui uma liquidez, uma negociação muito forte no mercado nesse aspecto. Aqui fala sobre o patrimônio líquido do fundo, é um fundo muito grande. O dividend yield nada mais é do que o fundo entregou de rendimento mensal. Então teve um bom dividend yield nos últimos 12 meses, mas de novo, não se atenha somente a isso para você fazer o seu investimento em fundo imobiliário. Eu vou descer a tela aqui para te mostrar a informação que mais vai te ajudar a entender sobre fundos imobiliários e aprender, no fim das contas. Os fundos imobiliários, eles colocam todos os meses o que a gente chama de relatório gerencial. Eu vou clicar aqui para abrir um relatório que é um pouco mais extenso, mas se você quiser aprender, eu sugiro que você leia esse relatório porque ele fala não só sobre a visão de mercado para o mercado imobiliário, como também a estratégia do fundo. Então, um relatório um pouco mais extenso, eu não vou ler ele todo aqui com você, mas ele tem aqui algumas informações que eu queria que você prestasse muita atenção. Primeiro ponto. Setor do devedor. Observe como esse fundo imobiliário é muito diversificado. Ele tem todos esses setores aqui, o que, de certa forma, aliado a uma gestão profissional, pode fazer com que você, investidor iniciante em fundos imobiliários, faça a coisa certa desde o início. Uma gestão profissional é uma gestão que busca investir em produtos de boas empresas e diversificar a sua gestão. Olha só para vocês verem o quão diversificado é esse fundo e eu queria vir nessa parte aqui para te mostrar a possibilidade de você ter uma boa rentabilidade, porque esse fundo consegue muitas vezes, e você como investidor comum não consegue, acessar produtos financeiros que são restritos para grandes investidores. Se você pega, por exemplo, um papel como esse, que está escrito aqui, Fragnani 2, aqui no número 1, olha só a rentabilidade que esse fundo, caso seja levado até o vencimento, vai te oferecer. IPCA mais 9%. Ou seja, você tem o seu retorno ajustado pela inflação, mais 9% acima disso. Isso é maravilhoso. Existem outros fundos aqui, outros produtos, perdão, que têm rentabilidades aí muito boas. Então eu estou te mostrando um exemplo aqui, entrando no site da Funds Explorer, vindo aqui no relatório gerencial e lendo todas essas informações com cuidado, se você quiser realmente aprender, para você poder entender e ser um investidor profissional nesse aspecto. Pô, se está fazendo sentido esse vídeo, se você está gostando, dá o like, se inscreve no canal, é muito importante para a gente entender que a gente está no caminho certo aí. Vamos para o segundo exemplo de fundo imobiliário para você ter na sua carteira de qualquer forma. Fundos imobiliários de tijolo. São fundos também negociados em bolsa, só que de certa forma eles se assemelham cada vez mais com o mercado imobiliário. Por quê? Nesses fundos imobiliários você não compra renda fixa, você compra o imóvel. Então quando você compra um fundo imobiliário de tijolo, você está, como cotista desse fundo, exposto à carteira de imóveis físicos que esse fundo imobiliário tem. Pode ser galpão logístico, pode ser shopping center, pode ser laje corporativa, aquelas lajes bem bonitas na Faria Lima, pode ser hospitais, pode ser faculdades, pode ser agências bancárias. Tem uma pancada de fundo imobiliário que você precisa estar exposto caso você queira construir renda passiva investindo em imóveis físicos. Novamente, eu vou entrar aqui no Funds Explorer para te mostrar um outro exemplo de fundo imobiliário, no caso agora de tijolo, para você poder entender como é a dinâmica. A gente vai aqui olhar as informações iniciais do fundo e vamos descer a tela para entender sobre o relatório gerencial do fundo. Inclusive, esse fundo já lançou um relatório gerencial aí em 1º de janeiro de 2024, provavelmente de 2023, exatamente. Tá? Então aqui a gente tem algumas informações, eu vou passar um pouquinho mais rápido para te mostrar como você pode analisar os imóveis dentro desse relatório gerencial. Olha só que legal essa primeira foto aqui, essa primeira imagem. Ele mostra em quais estados o fundo imobiliário possui imóveis. Então esse fundo imobiliário possui bastante imóvel na rede de São Paulo, na região de São Paulo, alguns imóveis no Rio, alguns em Minas e outros em Santa Catarina. Então já possui um bom crivo, uma boa diversificação que pode funcionar como um primeiro critério positivo para você estudar esse fundo imobiliário, esse tipo de fundo imobiliário de tijolo. Um outro ponto, fundos imobiliários de tijolo possuem contratos com as empresas. Por quê? Porque eles alugam
alugam os espaços para as empresas. Grande parte desse fundo imobiliário possui a renovação, ou seja, o vencimento dos contratos para acima de 2027, o que é muito bom. Por quê? Quando esse fundo imobiliário compra um imóvel, né, para alugar para uma empresa, ele tem que fazer um contrato e geralmente esses contratos são contratos muito sólidos, onde caso a empresa saia antes do tempo, ela tem que pagar aí uma multa altíssima. Portanto, isso é uma espécie de segurança para você que investe nesse tipo de fundo imobiliário, para entender que o revisional, ou seja, a revisão desses contratos é uma revisão longa e você pode, de certa forma, ficar um pouco mais tranquilo. Outro critério positivo para sua análise. Então, olha só para vocês verem aqui como é diversificado esse tipo de fundo. Possui um imóvel em Betim, possui um imóvel em Rio Claro, São Carlos, Blumenau, Extrema. Para dar um exemplo para vocês, Extrema é uma região que cresceu bastante por conta do comércio online. Betim está próximo de Belo Horizonte, próximo de N outras cidades. Se a gente pega Itupeva, também próximo de São Paulo e próximo de outras pequenas cidades. Então são fundos imobiliários aí, são imóveis, perdão, que estão ali localizados em regiões muito estratégicas. E aí a gente abre para vantagens e para desvantagens desse tipo de fundo de investimento como qualquer fundo imobiliário. Dependendo do fundo imobiliário que você comprar, fica atento a isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Se for um fundo imobiliário que a gente chama de monoativo, ou seja, dentro do fundo imobiliário ele só tem um imóvel locado, fica esperto. Por quê? Isso pode ser muito bom, porque pode trazer uma boa rentabilidade. Às vezes eu já vi, na verdade, fundos imobiliários que é um fundo em específico, tem grande parte da locação para a Amazon. A Amazon é uma baita empresa, tem chance de quebrar? Baixíssima, mas é um fundo que está concentrado ali, mais de 80%, se não me engano, a última vez que eu vi, para locação para a Amazon. É bom por um lado, mas pode ser ruim por outro, se você quiser concentrar demais o seu dinheiro nisso. A lição que fica é, esse fundo imobiliário em específico, ele pode trazer um pouco mais de retorno do que os fundos imobiliários de papel, só que é um fundo mais volátil, porque pode ser que em uma condição de mercado específica não funcione você investir, por exemplo, num fundo que tem um shopping numa região X. A própria pandemia, por exemplo, nos mostrou isso. Os fundos imobiliários de shoppings sofreram, apesar do shopping hoje dentro do Brasil, né, ser algo muito ainda rentável, muito cultural, mas na pandemia esses fundos sofreram. Então, a sua análise, a sua atenção para esse tipo de fundo imobiliário tem que ser um pouco mais redobrada, talvez, do que os fundos imobiliários de papel. Mas não deixa de ter, obviamente. Os que eu mais gosto são galpão logístico, shopping centers e lajes corporativas. Eu diversificaria a carteira dessa forma dentro desse tipo de fundo imobiliário de tijolo, se eu fosse você. O terceiro fundo é até engraçado. É engraçado mesmo porque vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica, eu tenho certeza disso. Presta atenção. O terceiro tipo de fundo imobiliário que eu tenho para construir renda passiva são os FOFs. FOE, fundos de fundos imobiliários. É como se criasse um fundo que compra vários fundos imobiliários. Qual que é o problema? É que as pessoas já vão falar logo de cara aqui. Pô, Vitor, eu tô colocando mais um cotovelo aqui, ou seja, já existe esse fundo que tem um gestor aqui dentro que está analisando, você me mostrou 2 exemplos, eu vou comprar mais um outro fundo que não tem nada a ver com esse, para uma pessoa que vai selecionar esses fundos. Olha que loucura, né? Fica mais difícil para o investidor entender e também existe uma dupla tributação, porque esse fundo aqui, que foi criado para poder escolher outros fundos, ele vai te cobrar uma taxa disso. Mas espera, entende, existem também vantagens que você pode observar caso você esteja montando uma carteira e queira construir uma renda passiva. A primeira delas é, se você é investidor iniciante em fundos imobiliários, é interessante você começar por esse tipo de fundo, porque ele tem uma gestão profissional, pessoas que estão ali a todo tempo, a todo momento estudando sobre o mercado, e é um fundo que, de certa forma, se comparado aos outros 3 fundos que funcionam para a gente construir a nossa renda passiva, possui um risco muito menor. Então, é uma forma de você colocar um pezinho ali na renda variável e nos fundos imobiliários e entender a dinâmica. Não julgo, tem pessoas que fazem e pode ser interessante para você. A principal desvantagem é o que eu falei. Se você tem um percentual muito grande dentro da sua estratégia de fundos imobiliários desse fundo, pode ser que você deixe muito dinheiro na mesa porque você vai pagar uma dupla tributação. Então, a minha dica é, tenha esse tipo de investimento sim para você construir e gerar sua renda passiva, só que tenha ele com a seguinte mentalidade, com as seguintes, mentalidades. Primeira delas, coloque uma exposição pequena, ou seja, se você vai colocar 100% do seu dinheiro em fundo imobiliário, vamos supor, desse 100%, coloca 10% nesse tipo de fundo. Por quê? Para você se proteger um pouco mais, para você não ser tão tributado, porque você vai ter um capital menor, e segundo, para você formar, como eu posso dizer, um colchão dentro da sua estratégia de fundo imobiliário, para depois você arriscar em outros tipos. Então é como se esse produto ele fosse o alicerce da sua casa, da construção da sua casa, e os outros produtos que têm um nível de risco um pouco mais alto dentro dos fundos imobiliários funcionassem como seu acabamento para deixar sua casa mais bonita e valorizada. Eu vou te mostrar um exemplo de um fundo imobiliário de fundos, que no caso aqui é o HFOF. Mesma coisa, a gente entrou no Funds Explorer e a gente vai procurar aqui por
relatório gerencial. Olha para você ver como pode ser interessante caso você queira começar a investir em fundos imobiliários, ter um fundo como esse. Então você que às vezes tem um capital que está bem no início, é interessante buscar esse tipo de produto, esse tipo de fundo imobiliário, porque ele investe em todos esses outros fundos imobiliários aqui. Isso diversifica mais o seu dinheiro, traz ainda mais acessibilidade para você montar uma mini carteira e depois quando você começar a estudar e começar a entender, talvez você diminua o tamanho do seu dinheiro investido nisso, mas eu não deixaria de ter pelos motivos citados: proteção e ainda uma boa diversificação para fundos imobiliários. A conclusão que fica disso é muito importante. Eu não quis te passar nenhuma recomendação de fundo, eu te passei exemplos teóricos. Você precisa entender primeiro as classes de fundos imobiliários que vão te gerar renda passiva, e essas são as 3 principais. Pensa num funil em que você está aqui primeiro entendendo quais são as classes, depois separando a polpa do seu suco aí de investimentos para chegar em algo que seja limpo, claro e que funcione para você. O intuito desse vídeo foi te mostrar exatamente isso. Por isso, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e de dar o like para a gente entender que esse vídeo está sendo muito relevante para a sua vida financeira.